análises feitas, né, tanto como boas, né, alguma boa questão ou não, por que é boa e por que não é boa, né, seguindo um pouco aquela lógica do enunciado, gatilho, distratores, né, se opção correta, né, etc, etc. E aí, ao longo da oficina, a gente vai fazendo comentários, tanto eu como também os colegas podem fazer, tá? Então, a ideia é que a dinâmica seja bem dialogada hoje, para a gente aprimorar a nossa competência em elaborar questões. A minha impressão inicial é que, pelos comentários que eu vi, né, pelas críticas e pelas análises, né, já são muito boas, já tem muita coisa interessante que eu acho que já vai contribuir para melhorar a qualidade das questões, por exemplo, do teste, né, de título. E, adiantando aqui, a última semana vai ser para elaborar novas questões. E aí nós vamos explicar no final, né, que na próxima web vai ser a apresentação de novas questões. E essas questões, obviamente, depois com alguns ajustes, poderão compor novos testes, né? Então, esta é a ideia dos nossos próximos caminhos nessa oficina. Também, se tiver alguma sugestão por parte de vocês, também a gente acata, né? Muito bem, temos aqui quase 20 pessoas, eu acho que já dá para a gente começar. Como sempre, né, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa terceira webconferência dessa oficina, de elaboração de questões de múltipla escolha de qualidade. E, para esquentar um pouquinho, eu vou fazer aquela interação inicial, com aquela pergunta, né? O que aprendi na semana, na verdade foram 2 semanas, né, porque na semana passada a gente não fez, mas aí vocês vão colocar algumas palavras ou termos que aprenderam ao longo dessa semana, ok? Vou projetar aqui aquela interação, né, enquanto os outros chegam também. É o mesmo esquema, tá? Se conseguem ver, só um feedback. Sim. Consiga. Ótimo. Consegue ver. Então, mesmo entra aí no site www.menti.com, código 71389828. E tem essa perguntinha, o que aprendi nessa... Na verdade, desculpa, eu vou ter aqui um errado, mas vai valer também. Na primeira, que é a segunda semana, tá? Depois eu vou corrigir aí. Mas em relação à última semana, que vocês trabalharam as análises, né, das questões. O que aprendeu, o que destacou nessa aprendizagem de vocês? Ótimo. Vinheta, né? Isso é fundamental hoje para melhorar as QMS, características das questões, tipos, homogeneidade, formato das questões, gatilho. Ótimo. O melhorar aqui está se destacando, né? Nível cognitivo, pirâmide de Miller, distratores, olha cá, a vinheta ganhando aqui mais destaque, né? Vinheta e gatilho. Muito bom. Vamos ver se tem mais algum participante.
Gatilho ultrapassou aqui em termos de destaque, né? É um pedaço fundamental, né? Uma parte fundamental da QME, ajuda muito na qualidade, quando é bem feito, e todos viram que o melhor formato é um formato de pergunta, que é muito mais direto, então o aluno vai direto ao foco da pergunta, então isso facilita muito a qualidade e nos permite colocar mais questões, porque o aluno, se souber, vai responder mais rapidamente. Então, tenho batido muito nessa tecla, né, de quanto menos tempo o aluno tem para, aliás, consegue responder a questão, melhor, porque aí nós vamos aumentar o número de questões e, portanto, a amostra e, portanto, a confiabilidade. Esse raciocínio, gente, é fundamental para entender. Então, gatilho, formato de pergunta, bons distratores, tá? Melhorar sempre a qualidade de todas as questões, usando o que? As características, os tipos, né? Não usando alguns tipos. Acho que ficou muito claro que K e R não são mais recomendados, usar mais a do tipo A, e de preferência melhor resposta, que é best single answer. Então, já tem várias coisas importantes para você utilizar. E, nesse primeiro momento, né, estão analisando questões prontas, que talvez muitos de vocês também fizeram, mas são questões já aplicadas, né, já foram aplicadas, inclusive já tem algumas que foram anuladas, né, ou questionadas pelos alunos. Então, é sempre bom aprender com essas questões. Por que eles anularam? Por que eles questionaram? Né, e como eu posso melhorar, olha lá, melhorar essa questão? Então, são coisas muito importantes. Objetivo de aprendizagem, está aqui no cantinho, mas é super importante. Eu não posso elaborar uma questão se eu não tenho na minha cabeça, ou pelo menos escrito em algum local, quais os objetivos de aprendizagem. Claro que o objetivo de aprendizagem está muito ligado a cursos, né, residências, mas eu posso utilizar também para selecionar, por exemplo, questões para títulos, né, para que, baseado neles, na taxonomia de Bloom, não sei se alguém colocou aqui, mas saiu muito na primeira semana, nível cognitivo, né, está aqui, importante, para a gente fazer as novas questões. Inclusive, esses comentários que eu estou fazendo, eu vi várias pessoas fazendo nos grupos, por isso que eu fico muito satisfeito com os resultados até aqui, né, da oficina. Ótimo. Então, creio que com essa interação inicial, já temos vários elementos. Opa, está chegando mais uma rodada. Ver o que acrescenta aqui. Então, claramente, gente, eu vou destacar aqui o que a interação nos trouxe, né? Vinheta, gatilho, distratores. E um pouco aqui melhorado. Não desconsiderando os demais termos, mas esses três, neste grupo, é o que aprenderam mais nessa segunda semana, né? A importância de usar vinhetas clínicas, o nome é esse, não é um caso clínico, é vinheta clínica, significa que é curta, né? Está num diminutivo aqui, de propósito, e isso aumenta consideravelmente a qualidade da questão, porque contextualiza e aumenta o nível cognitivo de avaliação, que é, no caso, a aplicação do conhecimento, raciocínio clínico, habilidades cognitivas. Então, é isso que se quer avaliar com QME, tá? O gatilho já comentei, e os distratores. O professor Renato já, no comecinho, colocou que é difícil fazer bons distratores. Por isso que a recomendação hoje é 4, né, e não 5. Claro que, repito aqui, já há uma recomendação da SBR aí de ser 5, mas estamos na oficina mostrando, né, o que tem, assim, de mais evidências. De fato, o 4 e nessa próxima semana eu vou compartilhar um artigo com vocês, já discutindo 3, né? Mas aí, 3 opções, mas aí, como eu disse, nas outras vezes, se a gente trabalhar por enquanto com 4, acho que já é um grande avanço em termos de distratores,
Porque o quinto, geralmente, ele sai muito ruim, sai muito pouco plausível. E aí só faz mesmo aumentar o tempo, né, para o aluno ler. E isso, como eu disse, compromete muito a qualidade da questão e do teste como um todo, né? Você vê 80 questões com 5 opções, então o aluno vai ter que ler 8 vezes 5, 400 opções. Então, realmente muita coisa. Em vez de ver 4, né, daria 320, já ganharia 80 aí. Mas é isso, eu acho que esse começo é para a gente começar essas reflexões iniciais, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, né, para entrar no clima. E aí, gente, na nossa programação, eu quero fazer só brevíssimos comentários sobre o e-book, que é 40 normas, eu não vou ver todas, obviamente, mas eu vou destacar algumas, porque é em cima dele, e coloquei também um artigo muito interessante, né, que vocês leram, e mais outras normas, né, norma da própria Sociedade de Radiologia e outras normas que tem aí no mercado. O importante é que a gente entenda essa norma e recomendação e saiba aplicar na prática, né. Interessante também é que a gente aplique essas normas para elaborar questões. Então, eu vou projetar também rapidinho aqui o e-book, só para fazer alguns comentários, tá? Até para que vocês também aproveitem, quem não teve oportunidade de se debruçar um pouco mais nele, né? E aí selecionei aqui algumas normas, eu vou começar, só me dê um feedback para eu ficar mais tranquilo aqui. Ok. Tá conseguindo ouvir, né? Então, gente, eu vou começar com essa norma número 15, pelo menos no que está lá no e-book. Porque isso aqui eu acrescentei como regra de ouro, né? Porque, de fato, gente, essa regra, ou norma, ou recomendação, seja o nome que quiser, eu considero das 40 que estão lá, que estão nesse e-book, a mais importante. Ou seja, vamos ver aqui, use itens de múltipla escolha para mensurar raciocínio e aplicação do conhecimento, e não somente memorização de fatos isolados. Se vocês forem ver, nós estamos analisando aqui entre pares, né, os testes aplicados aí a títulos, tanto da neurodiagnóstica como da neuroterapêutica, tem muitas questões que caem nesse problema da memorização de fatos, né, isolados. Muitas. E isso, com certeza, vocês colocaram como crítica, né, como algo dentro da sua análise. E eu espero que vocês citem ou se baseiem nessa norma aqui. Porque o que interessa, mais uma vez, é medir ou mensurar a capacidade do médico raciocinar. E não dizer que sabe o nome de uma artéria tal, né? Ou outro fato qualquer, né? Que requer apenas memorização, um fato isolado. Que a grande pergunta é, o que o médico vai fazer com esse fato isolado? Né? Exemplos, não sei aqui de cabeça, mas você coloca o nome de uma doença, olha, de acordo com a doença tal, abaixo tem os sintomas. Sim, eu sei os sintomas, e aí, o que eu faço com isso? Então, não é uma boa questão, né? De fato, não é uma boa questão, e isso, eu começando por essa regra, porque eu vi muitas questões, né, um número bem significativo, tanto dos 2 testes que eu tive acesso, tanto terapêutico como diagnóstico, e então essas questões têm que ser ou retiradas, ou melhoradas, ou colocadas em um contexto, né, para que o aluno, de fato, aliás, o teste, né, ou a questão, meça o raciocínio, e pelo menos a aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento é um primeiro nível da taxonomia de Bloom, adequado para você fazer questões de múltipla escolha, né?
Então, tem aplicação, tem análise, tem síntese, tem avaliação. A avaliação, como eu disse, é o nível mais profundo. E, geralmente, você não vai fazer um teste só com esse nível, né? Aí seria um teste de alto nível, né? Você tem que mesclar um pouco esses níveis de aplicação. Agora, o primeiro nível, que é conhecimento, conhecer coisas, aí já não é mais recomendado, que é a memorização. E mesmo o segundo nível, que é compreensão. Óbvio que a gente quer que o aluno conheça e compreenda, mas a gente quer avaliar a aplicação desse conhecimento e dessa compreensão dentro de um contexto. Porque é isso que interessa na medicina, né? Que ele, de fato, diante de um contexto, diante de um paciente, diante de uma situação, ele, né, saiba o que deve fazer. Por isso também que a melhor resposta seria mais adequado, embora que eu vi algumas críticas e ficam mais fácil dos alunos questionarem, e de fato mas eles vão questionar se a questão tiver mais de qualidade questionável também, né? Então, se for uma boa QME, mesmo sendo do tipo A, melhor resposta, com um bom enunciado, contextualizado, com bons distratores, né, 4 distratores, dificilmente o aluno vai ter argumento para questionar esse item. Então, assim, queria começar esse comentário porque eu acho que ele vale para muitas questões, né, e na apresentação de vocês a gente vai retomar e reforçar isso, né, porque é fundamental. Só ler aqui um trechinho. Pois não, querido. Realmente, observando a prova nossa, pelo menos até a questão 40, a maioria das questões você deveria apenas lembrar de fatos, né? Isso. São questões mais fáceis de ser elaboradas, mas do ponto de vista de avaliação do conhecimento é muito frágil, né? É frágil. E de qualidade da questão, né? Ou seja, são questões que não são de boa qualidade, exatamente porque o enunciado, né, falta um componente fundamental, que é o contexto. Ou, no nosso caso aqui, né, vinhetas clínicas, né? Em outros contextos, outras coisas, mas na medicina, e nessa área de vocês, né, o contexto maior é esse, vinhetas clínicas. Embora, que agora eu me lembrei, conversei bastante com o Franzé nesse final de semana, em relação a essas questões, é outra coisa também que a gente tem que avançar. Ou seja, 100% das questões é só um domínio das competências, que é a expertise médica. E as outras? Do CAMEDS, por exemplo. Então, quem trabalhou num currículo sabe que para o médico ser competente, além da expertise médica, que ela é nuclear, né, está no centro daquela rosa do vento, né, ela realmente é nuclear, é central, mas tem outras competências que são fundamentais para o médico ser competente, né? Aqueles 7 papéis. Então, uma outra coisa que a gente tem que se basear para elaborar questões. Questões do campo científico, questões do campo profissional, do campo da liderança. Isso é importante a gente estar incluindo, tá? São recomendações para melhorar o teste, ou seja, teste, se tem 80 questões, aí vocês vão ver aí, óbvio, né, fazer uma divisão entre quantas vão entrar na expertise médica e quantos vão entrar para esses outros domínios, né, dos papéis do CAMEDS, que é o nosso referencial, inclusive do currículo. Espero que todos tenham visitado aí o currículo na página da sociedade, né? Está lá. E, como eu disse, elaborar questões, você tem que ter o currículo de lado, principalmente as competências e os objetivos de aprendizagem, nos vários domínios. Então, eu estou fazendo esse comentário para ampliar e melhorar a qualidade do teste como um todo, tá? Sem dúvida, viu, doutor Batista? Isso é uma discussão
e a gente precisa mudar até a nossa mentalidade no que ensinar, né? Sim. Porque a gente trabalha muito pouco com as questões atitudinais também, né? Que é importante para a formação, Claro. né? Eu acho que isso é uma lacuna muito grande na educação médica, desde a graduação, né, nas residências, na pós-graduação, é esse esquecimento dos outros componentes da competência, né? E outros domínios também da competência. Então, tudo isso, gente, faz a gente pensar um pouco bem diferente, ou algo diferente do que nós estamos acostumados há décadas, né? Isso já vem se arrastando há décadas. E claro que a gente fica reproduzindo, né? Se a gente não tem um momento para discutir isso, como essa oficina, por exemplo, né? Ou mesmo todo aquele processo de desenho do currículo, que boa parte do grupo aqui, se eu não me engano, estava envolvida, né? Ou estava envolvida, óbvio que a gente continua com a mesma lógica, com o mesmo raciocínio. Ou seja, tudo que nós falamos em relação ao currículo vale agora para avaliação e vale agora também para as questões de múltipla escolha. A gente não pode esquecer aquilo, né? A gente tem que continuar pensando do mesmo jeito. Então, fica essa regra de ouro, né? Eu acho que ela já melhora muitas questões. Nós vimos aí que informações factuais ou fatos isolados não são suficientes para você dizer que aquele aluno vai ser um bom médico, ou seja, porque ele pode memorizar coisas e realmente não sabe aplicar aquilo, né? Então, a interpretação, resolução de problemas, por isso que entra pequenas vinhetas, pequenos problemas, para que ele resolva, tá? E que tenha uma conduta, isso melhora muito, né? Análise, síntese, né? E ou mesmo avaliação, eu acho que cabe numa prova de título, porque nós estamos certificando profissionais que vão atuar numa área que eu acho, mas em todas as áreas, mas essa principalmente, né, uma área muito delicada, assim, que envolve cérebro, que envolve artéria cerebral, que envolve, quer dizer, qualquer deslize pode causar danos muito grandes para o paciente e, às vezes, para o próprio médico, né, família. Então, olha, mais uma vez, no finalzinho da regra, fala da taxonomia de Bloom, né, que é o nosso referencial também, né, é um dos nossos referenciais, e a questão do contexto dependente, que são as vinhetas, no caso, né, ou outros contextos. Pode ser um contexto científico, pode ser um contexto social, pode ser um contexto, ou seja, vai depender do domínio da competência, tá? Se for o domínio da expertise, entra as vinhetas. Se for outro contexto científico, por exemplo, entra o domínio científico, com aquelas questões que estão lá colocadas, né? Muito bem, então eu queria destacar, né, essa regra que eu considero de ouro, tá? E fora algumas outras, né, que a 16, por exemplo, que é o material realmente relevante e significante. O que é isso? É o tal do nuclear, né? Eu não vou colocar, muitas questões, ou mesmo uma questão de uma síndrome raríssima, né? Que, sei lá, 1 em 10.000 ou mais, porque isso, naquele contexto, não é o mais relevante, nem o mais significante. Tem muita, eu estou só citando exemplo, né, gente? Mas tem muitas outras coisas que são muito mais relevantes. Por isso que uma maneira de você trabalhar aqui, ó, são competências e objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo programa educacional. Então, gente, se eu vou avaliar a prova de título, qual é o programa educacional que eu vou me basear? Eu acho que é a residência, né? Porque eles foram formados numa residência. E aí você vai ver o currículo da residência, vai ver quais as competências e objetivos nucleares para fazer, né? Inclusive, incluir na especificação do teste
Ou seja, quando eu vou pedir para colegas elaborar questões, eu já oriento e faço questões com esses objetivos de aprendizagem, que entra na especificação do teste. Como é oficina básica, a gente não conseguiu também avançar em alguns aspectos. Esse é um dos que a gente não conseguiu avançar, que é como fazer uma especificação de um teste, que é isso que eu estou falando aqui, né? Pelo menos a começa, você já tem uma boa noção. Que com a lista dos competências dos objetivos, né, orientar quais os que são nucleares. Isso significa o quê? Significa que vai ter mais questões sobre isso, tá? Então, o que é nuclear? Vou chutar aqui. Eu vi que AVC, MAVE, qual é a outra lá? Tumor, né? Já tô quase neuroradiologista, gente. Então, assim, são coisas nucleares, são temas que, de fato, vão entrar, né, nessas questões, tá? Então, era uma outra regra e norma que eu destacaria nesse e-book, tá bom? E aí, pronto, eu vou voltar lá para o comecinho, porque a grande dúvida é, tudo bem, qual é o tipo de questão, então, que eu devo usar, dentre as que nós apresentamos, né? Então, gente, creio que aí não há mais dúvida, mas vale a pena a gente reforçar aqui. Até porque eu vi alguns comentários que são corretos, mas citaram, por exemplo, um tipo equivocadamente da questão, tá? Essa é a regra número 1, né? Que você pode usar esses dois tipos, que é chamado de tipo A. Aqui nem está muito claro aqui, mas vou até acrescentar em outras versões do e-book o tipo. Então, aqui é o tipo A, que tem dois subtipos, resposta correta e melhor resposta. Então, na resposta correta, vai distinguir a correta de algumas erradas, né? Que são os distratores. Tem aquela bem básica, já vimos que tecnicamente parece uma boa questão, mas não é boa porque não tem contexto. Eu só tenho praticamente o gatilho aqui, tá? E a melhor resposta é aquela que é mais recomendada na medicina, porque, como não é matemática, sempre pode ter algumas opções, mas para evitar que o aluno questione ou anule, você diz, não, no gatilho diz, qual é a melhor conduta nesse caso? Qual é o melhor tratamento nesse caso? Ou qual é o melhor diagnóstico lá? Ou qual é o diagnóstico mais provável nesse caso? Então, são formas de você fazer os gatilhos, e aí, mesmo que uma opção esteja mais ou menos correta, mas não é a melhor resposta. Entendeu? Então, não tem como o aluno questionar isso. Então, é esse exemplo que está dado aqui, né? Qual o diagnóstico mais provável? Então, é o tipo da melhor resposta. Então, sim, a gente esclarece que o tipo K, né, é um tipo não recomendado mais, porque é menos confiável, né? E é aquele exemplo que tem, se 1 e 3 forem corretas, esse é o tipo K, né? Tem 4 ou 5 afirmações e pede para o aluno marcar a combinação de corretas. Que é diferente, eu acho que não está aqui no e-book, mas eu coloquei no WhatsApp, daquela Extended Match Question, que é de combinação, né? Você tem, vou mostrar aqui, mas vocês viram no WhatsApp, lá no grupo, que você tem algumas afirmações e tenta fazer combinações com parênteses colocados, que é o tipo R, né? Então, esse aqui é o tipo K, e esse que eu falei é o tipo R. Ambas não são mais recomendadas pelo simples fato de serem muito complexas, requerer muito tempo de leitura, muitas vezes mal feitas porque fica confusa, às vezes requerem cálculos. Então, tudo isso atrapalha a confiabilidade dela. Portanto, não se usa mais. Então, gente, Professor, Pois não. professor José, elas, na verdade, Eu não estou ouvindo. Pode repetir? Quem foi que falou? ela tem distrator, é o Guilherme Cabral,
Ela, Oi, ela tem Guilherme. Sim, tanto o tipo K quanto esse outro tipo, ela tem distratores compostos, deve-se evitar esse tipo de distrator, é isso? também. Tem vários problemas, viu, Guilherme? Ela tem vários problemas. É por isso que Aham. os estudiosos, né, em QME resolveram bani-las, porque até há pouco tempo eram muito usadas. Aliás, né, infelizmente, hoje ainda é usada em alguns testes, tá? Mas, assim, além de ter distratores múltiplos, como você falou, tem problemas, como eu citei, tem enunciados, às vezes, longos, né? Complexos, cheio de Uhum. números, cheio de cálculos, essa questão, por exemplo, né? Então, tem vários problemas. Aham. Esse tipo de extrator, 1 e 3 forem corretas, ou seja, não está medindo o que ele sabe, está medindo um pouco a atenção dele em relação à questão em si. E muitas vezes não é confusa. Então, assim, não tem a menor Entendi. dúvida que não é uma boa questão e está sendo, digamos, não mais recomendada, né? Mas você tem razão, né? Extratores múltiplos, uma das regras e recomendações que evitem, porque a gente quer dar foco. Então, se se coloca na mesma hipótese duas afirmações no mesmo item, na mesma opção, não é recomendado. Tá? Sempre aquela mesma linha que a gente vem falando. A gente tem que ver o que o aluno sabe, né, aplicar determinado conhecimento num contexto. E, por vez, eu quero fazer uma questão sobre diagnóstico, exame laboratorial e tratamento. Então, não misture tudo isso numa questão só, e muito menos no item só, porque isso não é uma boa prática, né? Porque isso vai confundir o aluno, não tem foco, vai requerer mais tempo para ele ler, então, uma questão só, ele vai queimar 3 tópicos importantes, é preferível fazer 3 questões, diretas, né? Nem que for relacionada a um contexto só. Eu acho que alguém colocou aí no grupo, aliás, não, desculpa, porque tem outra oficina em andamento, mas é interessante trazer para cá, para essa, que é itens clínicos progressivos. É um tipo interessante que você faz um enunciado só, né, pequeno, ainda pequeno, e coloca uma questão sobre diagnóstico, uma questão sobre tratamento, uma questão sobre exame. Então, são 3 QME rápidos, né, e aí sobre um enunciado só, um contexto só. Então, são esse tipo progressivo, que eu acho que, não sei se está claro aqui no e-book. São muitas coisas interessantes e acaba que a gente vai ter que ir aprimorando e revisando a versão cada vez mais dos nossos materiais. Ok? É suficiente, então? Professor, Pois não. Luciano, eu usei muito as questões tipo K até a gente começar esse curso. E a Foi mesmo. impressão que eu tinha sobre elas é que elas permitiam explorar, dentro de um assunto, um espaço maior de informações Pois do é. mesmo assunto, sem precisar fazer várias questões. Porque tem uma limitação, por exemplo, o nosso teste tem 80 questões. Não dá para fazer 10 questões sobre um determinado tema. Tá. Então, essa era a minha impressão sobre as questões tipo K. Tanto que na revisão da prova, chegou nas questões que eu escrevi, estavam lá os tipo K. O Maia, depois Entendi. eu vou mostrar elas aí. Pois é. Mas eu espero que você tenha entendido um pouco os motivos, né, que os estudiosos nessa área, né, estão colocando como não recomendados. A maioria das normas dizem isso. E também, esse número de 80 questões é algo, né, como eu disse, o tamanho da amostra é fundamental para melhorar a confiabilidade do teste. Não sei se cabe agora, mas assim, eu estava discutindo com o Franzé, talvez caiba porque, né, esse grupo aqui, que é o responsável por isso, fazer uma avaliação por competência e quais as competências principais, norma 16, quais as nucleares, então, mais uma vez, a norma 16 do e-book, o que é relevante, o que é significante, e qual é o tamanho dessa amostra, né? Por exemplo, eu quero avaliar a competência sobre manejo do AVC. Então, você vai ter que ter uma ideia qual o tamanho primeiro do conteúdo AVC, e qual seria o número razoável
para avaliar, dizer assim, não, em relação ao AVC, se ele acertar um ponto de corte também razoável, que a gente considera 60%, no mínimo, ou 70%, vai depender da competência, que ele acerte, né? Então, se for colocar AVC, tumor, as 4 macros que a gente estava falando, só aí, se fosse colocar 20 para cada, que eu acho pouco, já fecha as 80. Então, assim, é questionável. Eu não estou querendo assim, quebrar regras aqui, normas que já vêm sendo estabelecidas, mas, assim, numa oficina como essa, eu tenho a obrigação de falar isso. Ou seja, por que 80? Né? Será que 80 é suficiente para o que eu quero avaliar? Então, são questionáveis. Aí você vai, não, então, como eu não tenho mais questões, vou usar questões com vários focos, ou com vários itens, como K. Então, não é um bom argumento. Nós já vimos que não é um bom argumento, por todos os motivos que nós falamos até agora. Então, talvez, por que não fazer testes um pouco mais longos, né? Questões mais diretas. Por exemplo, o tempo hoje estimado é entre 1 a 3 minutos por questão, tendo uma média de 2 minutos. Se eu tenho um teste de 3 horas, com 180 minutos, então eu tenho que fazer um pouquinho mais de questões aí no caso. Mas os novos estudos, somente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, estão fazendo questões em torno de 1 minuto, né, para aumentar mais questões. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque tem muita coisa para avaliar, né? E quanto eu aumento mais minha amostra, vou tornar meu teste mais confiável. Então, esse é o grande argumento técnico para aumentar o número de questões. Professor Batista, Felipe, tudo bom? Posso Tudo bom, Felipe? fazer um questionamento? Pois não. Vejo que você fala muito aí dos estudos ser algo direto, algo que não gere, que não perca o foco do aluno, né, na resposta. Sim. Acho que isso aí, falando de QME em geral, se eu entendo, mas só para colocar assim mesmo em discussão, tem uma vertente, assim, acho que na radiologia, que diz que seria interessante colocar questões longas em que teste, digamos, justamente se o aluno não perde o foco, digamos, paciência, entendeu? E a concentração. Porque nós, como radiologistas, no diagnóstico, a gente fica sentado ali, laudando o exame durante muito tempo. Então, se a pessoa não tem essa capacidade de ler uma questão demorada, com uma clínica bem detalhada, com questões, com respostas grandes, ele também não tem uma capacidade de sentar ali e ficar o dia inteiro laudando. O que o senhor acha dessa vertente? Excelente questão. Excelente questão, Felipe. Eu até ia abrir um pouquinho, eu sei que está pegando pouco tempo das análises, mas eu acho que essa discussão faz parte da análise também, né? Nós estamos discutindo aqui. Excelente questão. Até pediria, se tem alguma outra pessoa aí do grupo que teria alguma resposta para isso, do Felipe. Porque se baseia exatamente em tudo que nós falamos até agora. Ou seja, os argumentos, mas aí eu queria, não para ficar repetindo a mesma coisa, eu queria ver a opinião de outros colegas aí. E só enfatizo isso, que na pergunta do Felipe tem o quê? Avaliar a paciência. Que mais, Felipe? Você citou 3 coisas importantes. A paciência. Acho que a paciência, a concentração, né? Concentração. A capacidade de não perder o foco. Tá. Assim, uma questão direta. Concentração. Concentração. Isso, acho que seria mais isso mesmo. Uhum. Se alguém não tiver alguém queria responder? Eu queria responder. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que é uma maneira de criar um grau maior de complexidade na questão. Uhum. Quem falou, por favor? É o Luiz Portela. Luiz Portela.
Mas será, também você está falando, professor, mas será que as QMEs teriam esse objetivo, conseguiriam atingir esse objetivo? Não sei se seria a melhor saída. O Guilherme falando, eu acho que isso vai de encontro com o que o professor Batista falou exatamente no começo da exposição dele, né? Que aí depende do programa a ser avaliado. Isso. Gente, olha, São coisas diferentes. Uma coisa é a cognição e o conhecimento, isso aí é uma habilidade, é mais difícil de ser medido. Por favor, só se identifique, que eu estou aqui no... Luciano. Quem? Luciano. Certo, Luciano. Ótimo. Então, assim, paciência, concentração e outra coisa aí parece muito, né, com ou atitude, né, uma atitude mais concentrada, mais paciente, porque são características do médico, né, e não conteúdo. Ou seja, porque essa paciência serve para outras coisas, inclusive advogado, ou sei lá, qualquer outro profissional. Então, assim, você tem que saber exatamente o que você quer mensurar, e o que é mais importante você mensurar com um teste cognitivo. Então, eu seria já começando a responder, tá? Se eu quero medir isso, tem outras formas melhores para medir isso. Que aí o Franzé, inclusive, pediu, e eu vou fazer mais 2 oficinas extras aí, sobre avaliação de habilidades. Então, o Luciano aí matou a charada, né? Isso não é cognição pura, e nem é uma habilidade cognitiva relacionada ao conteúdo, de aplicação do conteúdo, mas sim uma característica atitudinal do médico, que, no caso aqui, radiologista, tem que ter. Então, se isso é importante, e eu estou entendendo que sim, né? Paciência, concentração, etc., etc., eu vou ter que, primeiro, ensinar isso ao longo do meu currículo, ou seja, ele tem que saber que isso é importante, e os impacientes, né? Até por natureza de ser, olha, eu vou ter que ser mais paciente, porque senão eu não vou ser um bom radiologista. Ele tem que saber isso durante o treinamento, durante a residência, né? E dizer assim, olha, isso é nuclear, viu? Isso é importante. Desenvolva isso porque isso é importante, isso vai ser avaliado. Agora, como é que eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar isso num teste de habilidade e atitudes, que vem junto. Aí sim, eu posso colocar uma estação, são cena do próximo capítulo, uma estação no qual eu tenho um caso clínico, aí pode ser longo, né, em que ele vai ter que dar um laudo. É uma estação dentro do OSCE. OSCE é Oral Structure Clinical Examination. É um método bem estabelecido para avaliar habilidades e atitudes. Então, eu coloco lá num dos itens, ele teve paciência suficiente para olhar, aí boto uma escala de 1 a 5. Né? Então, esta é a melhor maneira para avaliar isso que o Felipe trouxe. Não uma questão de quem é, porque aí vou perder todos os argumentos que eu disse até agora. Questões rápidas, mais amostragem, né? Ou seja, se esse caso que você está falando for um caso interessante, AVC, o aluno vai gastar 5 minutos ou mais. E os outros? Né? E os outros conteúdos? Se o aluno, por acaso, é bom em AVC, ou estudou mais isso por uma série de questões, ele vai tirar 10. Mas será que ele é 10? Ele não sabe tumor, não sabe MAV, não sabe outras coisas. Estou dando um exemplo. Por isso que é bom ter questões, uma boa amostra de várias coisas que são relevantes. Não sei se, Felipe, se até agora eu consegui lhe responder. Mas estes que eu falei são os melhores argumentos para não fazer isso num teste de QME. Porque tem outras maneiras melhores de fazer. Tá? Certo, não, com certeza respondeu sim. Respondeu? Mesmo porque é algo, creio eu, que empírico, né? Algo que a gente pensa ou pensava ser que seria adequado, né? Não, Entendi. Nunca foi algo estudado, como você está colocando aí. Uhum. Exatamente.
Então, essa é a... Eu vou fazer uma ponderação. Pois não. Luiz, eu tenho forçado assim. Melhora um pouquinho o áudio, Luiz. Responsável pela elaboração das provas no colégio. Mas, é assim, nós não temos saída quanto ao número de questões, ou pelo menos não temos ainda, né? Não existe essa opção. O número de questões e o número de extratores é fixo. Nós não temos como escapar disso, a não ser que a gente faça um movimento junto ao colégio, ok? Ok. Eu tenho sempre batido nessa tecla, né? Aqui nós estamos num ambiente de aprendizagem, né? E, claro, uma boa oficina é aquela que induz mudanças, obviamente positivas, embasadas em evidências, para aprimorar os sistemas existentes. Essa é a minha opinião. Se isso vai ser agora, depois, daqui 1 ano, 5 anos, não sei. Né? Isso vai depender muito do grupo que está à frente, né? Do convencimento que, sei lá, se aumentar o número de questões e diminuir as opções é melhor, e tem vários artigos mostrando isso, óbvio que se convence as pessoas, né, do contrário e tal, e coloca as mudanças que são para melhor, né? Ou seja, tornar o meu teste mais confiável. Esse é um grande indicador de qualidade do teste. O que é a confiabilidade do teste? Esse aí é um assunto que eu falei na primeira webconferência, mas é sempre, como eu acho, o indicador mais importante de qualidade, tanto da QME como do teste como um todo, é a confiabilidade. O que é isso? Assim, de uma maneira bem grosseira ou mais prática, bem simples. É o seguinte, se um aluno ou um cara que vai fazer o título acerta 70%, se de fato o teste é confiável, ele está me dizendo que ele sabe, né, mais ou menos 70% do conteúdo avaliado. Ou seja, permite uma generalização, uma extrapolação. E vários estudos psicométricos, estatísticos, matemáticos, provam isso, que, de fato, o índice de confiabilidade, né, como eu falei, vai de 0 a 1, e o ideal é acima de 0,7. Então, se eu quero saber se o meu teste é confiável ou não, eu pego um software já pronto, não preciso nem calcular. Por exemplo, SPSS, que é um software estatístico, coloco os itens lá, coloco as respostas, e no final ele vai me dar o resultado. Olha, o seu teste está com 0,3 de confiabilidade. Eu digo, opa, tenho que melhorar. Né? Eu tenho que colocar até 0,7 para cima. E aí, como é que eu melhoro? De uma maneira bem prática e simples também. Aumentando o número de amostras. Isso é pesquisa. Isso quem faz pesquisa sabe disso, né? Quem faz mestrado, doutorado, e quantitativo, sabe que se eu aumento o número da minha amostra, uma amostra razoável, eu posso extrapolar para o geral. Então, essa também é uma coisa bem clara, né? Bem incontestável, digamos assim. Mas, assim, o professor Luiz sempre coloca essas questões da sociedade, eu acato, respeito, e vocês também, né? No momento, façam o que é possível, né? Façam o que é possível. Se vai aplicar isso num contexto real, no edital próximo, olha, nós temos essas limitações e vamos seguir as limitações. Então, fora essas limitações, o que nós podemos melhorar? Já vimos muita coisa aqui que pode melhorar. O enunciado, o contexto, a vinheta, né? A qualidade dos distratores, não usar KIR, por exemplo, então já é uma grande melhoria, a meu ver, né? Em termos futuros. E, claro, isso vai sendo aprimorado ao longo da prática, né? Ao longo das revisões, da própria educação permanente de cada um. Opa, eu me interessei sobre isso, vou começar a ler um pouco mais sobre isso, ou eu sou o responsável por isso, então eu tenho que ter um conhecimento maior, então aí vai, né? Ok? Ok, gente, esse início, então, são praticamente 9 horas, vamos ver agora um pouco, eu
sugiro que cada grupo apresente 5 questões, 5 críticas, para em cima delas a gente continuar o nosso debate, tá bom? Como é que vai ser? Bom, vamos começar pelo neuroterapêutico 1. Tá, quem é o responsável? Franzé, você pode apresentar aí? Franzé, tá aí na linha? Tá. Franzé, nós temos a opção, se quiser projetar, o Alex orienta aí, ou você souber, projeta. Se não, faz verbalmente. Vou achar aqui, só um minuto. Eu tinha feito já. Só um minutinho, por favor. Você pode acessar a plataforma. Também. Deixa eu ver também se eu consigo lhe ajudar aqui. Tá agora. Tela inteira. Alô. Estão vendo alguma coisa aí? Sim? Eu acho assim, o grande problema, tanto eu me permito essa ousadia, tanto na diagnóstica quanto na terapêutica, é que faltava uma matriz, né, uma linha. Eu sei que o senhor não gosta da matriz, ao que eu me desculpo, mas a matriz não é no sentido educacional, mas no sentido matemático, né? Certo. Faltava uma orientação, uma linha condutora de o que deveríamos efetivamente averiguar. Já que era um certificado de área de atuação, a gente padeceu de uma ausência de uma diretriz nacional do que deveríamos avaliar, porque a avaliação, necessariamente o senhor pode ir fazendo os acertos léxicos do tema, viu, professor, se porventura houver uma falha basilar, capital, o senhor fique à vontade. Precisa ter, para você fazer uma avaliação adequada, você tem que saber o que é que você ensinou. Então, para saber o que você ensinou, você tem que ter um objetivo pedagógico. Então, existe uma linha clara entre o que você deve ensinar e, por conseguinte, o que avaliar. Você não pode avaliar o que você não definiu como objetivo. Então, isso, ao longo da nossa sociedade, e eu já sei também que é problema de outras especialidades, essa ausência desse currículo nacional diretor, tanto da formação quanto da avaliação. E, além disso, naturalmente, com uma especialidade, apesar de ultra especializada, ela, pelo requinte tecnológico de ambas as facetas, ela sempre tem um conhecimento novo adequado. É salutar, portanto, definirmos quais são as competências nucleares que serão o cerne principal da avaliação, em que o neuroradiologista, em qualquer que seja a área, ele não é considerado apto a exercer convenientemente a área de atuação. Isso é uma verdade que vale para as duas sub-áreas da neuroradiologia. Então, o outro ponto que a gente sempre observa repetitivamente durante a nossa elaboração de questões, e isso eu vou usar como uma crítica pessoal de como eu fazia as minhas questões, e a gente observa que é um problema também compartilhado por outros interlocutores, né? Que é a ausência do contexto clínico ou a vinheta. E muitas das vezes a gente define um tema para abordar e expande, como o professor comentou, diferentes problemas em uma mesma questão dentro dos distratores. Você começa, como é o caso aqui, a artéria carótida interna, sinal e a alternativa correta. Você vê um conhecimento duro, uma vinheta, né, um contexto clínico,
não tem um gatilho apropriado, e ao longo da distribuição dos distratores, a gente vê que entram diferentes conceitos, né? Conceitos embrionários, conceitos também de trajeto, enfim, misturando situações. Dentro da parte clínica, isso é mais simples de ser observado, porque você associa método diagnóstico, história natural e decisão de tratamento, né? Outro ponto que a gente tem visto, e isso eu me queixo bastante, que quando nas primeiras oportunidades que a gente tentou, que a gente foi convidado a participar, isso já tem 10 anos, 13 anos, na verdade, desde 2008, a gente observou que a gente tentava pegar aquela coisa muito periférica do conhecimento, né? Talvez como necessidade de se mostrar sabedor de um conhecimento que o outro não tinha, né? Pelo menos assim, uma crítica minha, a mim mesmo que eu faço. E você acabava, muitas vezes, em questões, a gente via citações de autores, né? Os guidelines tal, não sei o que lá, então, isso a gente tem observado. Então, a gente já comentou a ausência de gatilho, é quase uma norma, uma antinorma, né, dos nossos QMS, né? Eu coloquei até no chat, isso daqui é um exemplo clássico, um conhecimento duro, descontextualizado de uma realidade clínica, em que você não tem um gatilho, você pede para ela completar um conhecimento que você não vai aplicar, né? Assim, eu falo pessoalmente do meu caso, eu sou um apaixonado por anatomia, tive um professor que era neuroanatomista, que depois virou neurointervencionista, e sempre tive essa afeição pela área. Não obstante, a anatomia morta, né, ela jaz, porque você não contextualiza, você precisa o tempo todo realimentar. De forma que é salutar você envolver um conhecimento duro desse dentro de um contexto clínico, né? Em vez de você comentar isso, você poderia, por exemplo, dizer um contexto clínico de um paciente que tem um infarto talâmico, por exemplo, e mostrar uma neuroimagem, um infarto talâmico, e daí inferir, depois da apresentação clínica, qual é a estrutura vascular responsável daquela drenagem. Você vê um contexto muito mais apropriado, mais realístico, né? Esse tipo de aprendizado aqui, que esse objetivo pedagógico é um objetivo morto, né, que você não consegue aplicar muito no dia a dia. A questão tipo K, assim, não é tão frequente na nossa avaliação, mas a gente sempre vê, vez ou outra, navegar uma questão desse tipo, né? Não é vedete, perdoe, a ausência de vinheta clínica, né? Uma coisa sempre frequente. Outra questão que chamou nossa atenção é a incoerência entre os distratores e o enunciado. Normalmente, o enunciado com gatilho ele tem que ser maior que os distratores, não é isso, professor? Então a gente vê aqui uma questão, você pode corrigir, viu, professor? Não, está indo bem. Não, está indo bem, professor. Os distratores muito longos, né? Esse item 1, por exemplo, comparado com o tamanho do enunciado, que também não tem a vinheta clínica e o gatilho não é destacado, né? A gente vê também o tamanho dos distratores diferentes, isso não é apropriado. Via de regra, busca-se a homogeneidade no tamanho para isso não induzir o próprio candidato, né? Isso é uma coisa também que a gente nunca faz, tentar colocar uma ordem lógica, ou alfabética ou numérica. Aqui nesse caso, a gente vê, no caso numérico, né, tratando de localização de aneurismas, a gente vê os tamanhos completamente aleatórios e não vê uma lógica na topografia dos vasos. Então, a gente tem que tentar facilitar o candidato para poder não distraí-lo, né, que é o que até no e-book que o professor forneceu, essas ciladas, né, não é interessante, porque a cilada ela pega o bom e pega o mal. Infelizmente, professor, a cilada parece dar a quem elabora um gozo, né?
Porque quando o cara cai, ele se satisfaz. Eu vejo isso, meu filho está prestando prova agora do Colégio Militar aqui em Fortaleza, é uma prova bem concorrida, e é extremamente, os distratores, os enunciados muito longos mesmo, como o Felipe comentou, forçando a distração e cheio de pegadinhas. Isso a gente tem visto também aqui em algumas questões nossas, né? Outro ponto que é clássico, isso é bem sabido, mas que a gente sempre vê isso, é o enunciado negativo, né? Então, é errado, é certo, isso não cabe mais. Então, essas seriam, assim, as observações mais relevantes que a gente amostrou dessas QME, que tem muitas outras imperfeições. Excelente, Franzé. Eu acho muitas informações, usou aí várias normas importantes e recomendações. Queria ver dos colegas se tem algo a comentar em relação a essa que o Franzé trouxe. Se não, a gente caminha para o agora neurodiagnóstico. Quem é o responsável? Eu sou do grupo 1, mas a gente ficou com as questões de finais, né? Mas eu posso começar. Sim. Que vale a análise, né? Tá certo. Deixa eu ver como é que faz para mostrar para vocês. Alex, tu quer ensinar? Apresentar agora, Maia. Tem aí embaixo uma setinha para cima. Aí, ó. Do lado de levantar a mão. Apresentar agora. Aí tu coloca em Word, mano? Uma janela, né? Deve ser. Isso. Só tem uma janela, na verdade. Na verdade, a gente fez de uma forma diferente. Na verdade, as pessoas que contribuíram escreveram as críticas em relação às questões. Eu selecionei aqui rapidamente algumas para a gente poder ver, né? Uma delas foi essa aqui, olha, número 51, que falava sobre hemorragia do Durê, para julgar os itens anteriores, e aí escrevi aquele modelo do tipo questão K, né? Complexa. Vocês estão vendo ou não? Vocês estão vendo? Não. Está em branco. Não, tá branco. Tá branco. Tá tudo branco. Tá tudo branco na tela. Então, não estou sabendo fazer, não. Peraí, deixa eu ver se a gente consegue achar um jeito de mostrar. Você tem que abrir no seu computador a página que você vai compartilhar, na realidade. Vai compartilhar. Está aberto aqui. E vai colocar a janela, né, da sua página compartilhada. Outra coisa, Alex, está dando eco. Não sei se vocês também estão ouvindo. Vocês estão vendo ou não? Não. Tem uma página em branco. Tá tudo em branco, é isso? Isso. Você tem que interromper e entrar de novo, talvez. Entrar de novo, então. Interrompe, ali embaixo. Isso. Parar a apresentação. E aí vai de novo. Apresentar agora. Vou colocar a tela inteira para ver. Abre o teu arquivo. Na sua página de apresentação. Eu só tenho uma página. Estão vendo agora ou não? Espera aí, vai demorar um pouquinho a carregar. Mas você está apresentando a tela, do próprio... Da reunião. Da reunião. Você está com o arquivo aberto no seu computador, você tem que estar com ele aberto. Está aberto. Então escolha esse arquivo para compartilhar esse arquivo. Deixa eu ver se eu jogo para cá. Agora sim, agora está aparecendo a sua página. Isso. Então, está aparecendo uma página? Isso, maximiza a página do... Agora maximiza essa página. Ou sobe mais... Isso. Estão vendo a página inteira? Agora sim. Tá ótimo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir a outra, porque senão eu não consigo ler as questões. E essa questão... E as perguntas, vocês estão vendo agora? Agora sim. Ah, joia.
Escolha, Maia, umas 5 emblemáticas, mais ou menos, ou faça um comentário geral, como o Franzé fez, tá? Na verdade, eu tinha escolhido 5 perguntas aqui de forma aleatória com relação às críticas que o pessoal que colaborou fez, Perfeito, né? perfeito. Então, uma delas chama atenção, e na verdade a gente eu escolhi aqui aleatoriamente as que receberam mais críticas, é esse modelo de questão que não é, como foi falado, não é não usual, pelo contrário, é bastante usual a gente ter esse tipo de questão aqui, do tipo K, onde mostra que algumas alternativas perguntando se é verdadeiro ou falso, 2 ou mais são verdadeiras, ou 2 e mais são falsas, né? Sem nenhuma vinheta clínica, essa número 51, não tem o gatilho complementar, e aí a gente vê também que a estrutura do enunciado versus as alternativas está inadequada, muito curta ou muito longa, como foi comentado, e os distratores são confusos nessa forma inadequada de ser verdadeiro ou falso, né? Eu concordo com o que os colegas falaram, na verdade, essa forma de fazer questão acaba abrangindo de forma a abranger diversos tópicos, não necessariamente relacionados ao mesmo assunto, para a gente poder tentar fazer um negócio mais que abranja mais temas, né? Mas foge muito ao tópico, né? Foge muito ao foco e acaba distraindo bastante o candidato, né? Essa é a número 51. A número 53 também havia selecionado para poder falar de críticas, né? Está falando de associação incorreta e, mais uma vez, está chamando a atenção para algo que seja incorreto e não para algo positivo, como foi comentado, também é uma forma inadequada, né? Além disso, mais uma vez, aqui também não tem a vinheta complementar e ficou em dupla negação a questão da letra E, o que dificulta bastante a compreensão, dá a impressão de que está tentando fazer uma pegadinha, o que pode induzir, inclusive, ao erro, né? Além disso, essa questão aqui está abordando múltiplos assuntos diversos, como eu comentei, que, de certo modo, acaba tirando o foco e reduzindo o aprendizado da questão. Depois eu tinha selecionado a 57. A 57 é uma questão que só pelo tamanho da questão, você começa aqui, acaba aqui, a pessoa que vai ler já fica com preguiça, né? Porque é uma questão que, embora tenha uma vinheta clínica, o texto é extremamente longo e, de certo modo, é bastante cansativo para quem vai ler, né? O tempo gasto numa questão como essa daqui é muito grande, e considerando que a pessoa tem um tempo estabelecido para resolver todas as questões, de certo modo, inadequado, né? Além disso, fala de uma doença raríssima, poucos casos descritos, com baixo nível cognitivo, a vinheta clínica está muito longa e os distratores são compostos, de certo modo, a fazer tentar fazer um grau de dificuldade extremamente elevado, que, ao final das contas, não avalia, de fato, um conhecimento prático para esse paciente, para esse candidato, né? Depois, acho que, deixa eu ver, acho que depois já foi a 80ª, a última, né? A questão número 80 também chamou atenção negativamente, né? No sentido de que, embora seja uma questão relativamente curta, de fácil leitura, né? A gente tem aqui uma série de listas de opções, né, que não avaliam conhecimento específico, avaliam a lembrança de fatos, mais uma vez aqui também sem vinheta e nem problema clínico, e o enunciado poderia ter sido descrito com 2 partes, com descrição do enunciado e gatilho, e aí o gatilho poderia ter sido elaborado de preferência no formato de uma pergunta, como foi apontado nas normas, né? Acho que essas as críticas principais em 5 questões que eu havia selecionado aí do que o pessoal conseguiu contribuir para a gente. Excelente, Maia, você colocou aí uma síntese muito boa, né, de algumas normas importantes sobre elaboração de questões. De fato, essas 5 que você selecionou merecem essas análises e melhorias, né, em relação a aplicar melhor essas normas
que nós estamos discutindo aqui ao longo da oficina. O próximo grupo é o neuroterapêutico 2. Conseguiram fazer alguma análise? Terapêutico 2. Ficou alguém responsável? Parece que ninguém está se manifestando. Cleiton. Não, né? Eu acho que os colegas tiveram dificuldade, né? Eu não sei. O Guilherme, você está no grupo 1 ou 2, Cabral? O Léo disse que estava meio apertado aí no plantão e tal, né? E realmente estava com dificuldade de... Ô, Cleiton, estou no teu grupo aí. Ah, tá. Porque o Guilherme fez uma avaliação muito bacana, mas ele está no nosso grupo. Está no nosso grupo. Que é o 1, né? É um, Ele pode passar para o grupo, para o pessoal, né, para os colegas do diagnóstico. O terapeuta já colocou uma boa análise aí, eu acho que o Franzé fez uma boa síntese, né? Já tem bastante elemento aí para a gente discutir. Então fica o neurodiagnóstico 2. Quem está responsável? Sou eu, é Luiz Portela. Ok. Vamos lá, Luiz. Bom, eu vou... Você quer projetar? Não, eu não tenho como apresentar, vou fazer só verbalmente. Ok. Eu estou conectado só pelo celular, eu não tenho como fazer pela... Tudo bem. Eu posso até apontar a câmera do celular para a tela, mas eu acho que não vai ser produtivo. Eu vou repetir o que já foi dito até agora, né? O que se constata é que quem prepara essas questões, que somos nós, né? Alguns que estão nesse seminário e outros que não estão, são todos amadores, né? São pessoas que não têm treinamento para fazer esse tipo de questões e seguem as mesmas falhas, os mesmos vícios que já foram apontados por outros, né? A pegadinha, o fundo de página, isso tudo é bem claro nas questões que foram criadas. Segundo, assim, a maior parte das questões que eu analisei, que são as de 20 a 40 da diagnóstica, são, assim, a grande parte não tem vinheta clínica e são todas de nível básico de memorização. Então, eu diria assim que o que eu constatei e que vai me servir para o futuro é que mesmo uma questão dessas pode ter uma vinheta clínica e ser mais criativa. Eu acho que essa é uma das coisas que eu aprendi nesse seminário. A maior parte das questões também foi feita do tipo A, eu acho que está numa orientação correta. Tem algumas que mencionam a opção incorreta, apesar de ser contrária às normas que foram fornecidas para os examinadores. E também acho assim, que é muito difícil fazer 5 distratores adequados. Isso aí se prova em cada uma das questões que foram apresentadas. Mas, infelizmente, assim, não sei como nós vamos sair desse impasse, né? Até onde eu sei, vai continuar sendo um número fixo de questões, que é de 80, e 5 opções de resposta. E cabe a nós fazer o melhor possível com esse conjunto de instruções. A outra coisa é que, e isso eu acredito que vai ser um tema nos próximos simpósios, é definir a amplitude, né, do conhecimento que vai ser avaliado. E que é, obviamente, proporcional à importância de cada tema, tipo ADC, enfim. Nós distribuímos atualmente, né, as questões
propomos aos colaboradores que vão elaborar as questões que o façam em algum tema definido, né? Tem pessoas que vão contribuir com anatomia, tem pessoas que vão contribuir com doença desmelinizante, mas, embora o Leonardo, em particular, tenha tentado fazer uma condensação dessas questões numa maneira estruturada e que reflita a importância de cada subárea do conhecimento para a prática, na verdade, não foi isso que aconteceu, como vocês podem constatar na prova, né? Não há uma distribuição adequada dos temas do currículo, das competências. Enfim, o currículo não está espelhado de maneira adequada na prova. É isso. Muito bom, Luiz. Muitas sugestões e análises fundamentais para a melhoria aí do teste e das QMS, em termos de qualidade. Eu destaco uma, que é em relação à incorreta. E, de fato, tem muitas questões. Quando fala no formato negativo, tem vários formatos negativos. Tem exceto, tem o próprio não, né? Não é sintoma de alguma coisa, etc, etc. Tem várias maneiras de você fazer a negação, e a maioria não deve ser usada, de fato, esse formato. Mas, como toda regra tem exceção, a negativa, ela pode ser usada excepcionalmente em algum contexto em que há muito erro médico, por exemplo. Ou seja, aquela história, não faça isso, né? Vocês que estão na área devem identificar alguma coisa, algum procedimento ou algum conteúdo que o erro, digamos assim, é frequente e danoso, né? Então, você diz, olha, é bom avaliar o aluno se ele, de fato, tem isso na cabeça, que não fazer isso. Então, eu estou comentando esse fato porque é importante, né? Ou seja, nem toda questão negativa, a maioria sim, né? Ou a grande maioria sim, deve ser evitada, mas, como exceção, porque eu me lembrei aí que o Portela trouxe a questão da incorreta, faça esse comentário, né? Que seria uma exceção importante, que caberia uma negação, né? E seria uma boa questão, ok? Outra coisa que eu destaco na fala do Portela é a história do currículo, né? E é fundamental ficar enfatizado isso, que um bom teste tem que estar ligado ou correlacionado com a distribuição das competências e dos objetivos de aprendizagem, por exemplo, da residência, que é onde eles são formados. E fazer uma distribuição mais ou menos equitativa, tanto da parte da expertise médica, como também, eu falei isso no início, das outras dimensões colocadas. O nosso referencial foi o CAMEDES, que é aquela do Canadá, né? Acrescidos, inclusive, de mais 3 domínios aqui, que foram acatados por vocês, educação, a questão mais política sanitária, do SUS, né? Eu não lembro mais qual é a terceira, mas assim, está lá, está no currículo, e eu acho que o Luiz Portela trouxe muito bem esse lembrete, de ao elaborar, ao distribuir essas 80 questões, tente fazer aí um equilíbrio entre as competências, objetivos de aprendizagem e os, no caso, 10 domínios, né, de propostas no currículo. Claro que o currículo ainda não foi aplicado, isso vai levar algum tempo, né,
mas como eu estava falando com o Cleito, e essa é uma grande diretriz para os programas. Então, gradativamente, os programas têm que olhar para o currículo e ver, poxa, o que eu posso aplicar esse ano aqui? Aí vocês vão, né, vendo, eu nunca falei nada ou nunca deu ênfase à parte científica, por exemplo, né, as competências científicas. Então, nesse ano, vamos fazer isso de maneira mais estruturada. E vou colocar isso na avaliação, né? Então, é mais ou menos isso que eu tiro aqui da fala do Portela. Ok? Então, gente, os grupos apresentaram, analisaram. Eu acho que ao fazer as análises se aprende muito, né? Porque entra na lógica nossa, que é aplicar o nosso... Saber da norma é uma coisa, agora, aplicar a norma numa questão é outra. E aplicar na norma numa questão pronta é uma coisa. Aplicar a norma numa elaboração de novas questões já é uma outra coisa, que é exatamente o que nós vamos fazer nessa próxima semana, que é a última semana da oficina. Deixa eu ver. Eu vou aqui tentar abrir a plataforma. Professor Batista. Pois não, Cleiton. Pois não, Cleiton. Discutindo essas questões que a gente viu todas aí, me veio uma dúvida, né? E aí eu queria compartilhar com todos o que é uma questão difícil, né? Considerando que não seja um tema raro, né? Porque se você colocar uma questão de um tema raro, ela é uma questão difícil. O que a gente chama de uma questão difícil, né? Boa pergunta. Excelente pergunta. Então, não sei se porque alguém... numa prova você espera, você falou aí, você espera que você tenha uma taxa de acerto de 70%. É isso? É um ponto de corte, né? Você pode estabelecer isso. Ou 70% em algo, né, não tão relevante, mas... E aí as questões que não acertaram seriam as questões difíceis? Geralmente sim. Porque eu tenho que balancear uma prova com questões fáceis, intermediárias e difíceis, né? Uhum. Proporcionalmente. Curva de Gauss. Então, o que seria uma questão difícil? Está me perguntando para o grupo? É para todo mundo. Porque na cabeça, a primeira coisa que a gente, pelo menos que eu tinha assim, que era você perguntar uma coisa mais rara, né? Um negócio que... Mas, na verdade, talvez a questão difícil seja a questão que exija um raciocínio clínico maior, né? Exatamente. Um raciocínio, uma elaboração, uma interpretação maior do contexto. Vamos ver aqui outras opiniões. Franzé, você quer falar? Trabalho aí o que nós todos falamos, no Orlando Maio, Portela, Cleiton e tudo mais, a gente observa que a gente está num processo de transformação, né? Então, naturalmente, ao observarmos as imperfeições, a gente vai iniciar ações para corrigi-las, né? Então, acho que o passo 1, que eu acho que é o objetivo do currículo, é mudar o olhar para isso, para esse método educacional que nós estávamos fazendo. Eu acho que a gente vem sendo exitoso nesse objetivo. Envolve tempo. O segundo passo é que isso tudo, nada foi aleatório, né, professor? Foi uma coisa que a gente debateu bastante, e isso é um plano, né? Então, tudo está encadeado, ele é um processo pensado. Então, o segundo passo é sensibilizar todos para a necessidade de ajustar o nosso método de avaliação, no sentido de ser mais justo. O que precisa ser justo, né? Justo é reprodutivo, é representativo, né? E deixar oportuna a participação.
Essas mudanças nas características do QME é um processo da avaliação da certificação dentro do próprio CBR, é um processo que nós mesmos vamos ter que iniciar, né? Eu acho que o passo 1 seria melhorar o nosso QME, o método do QME, e melhorar, sobretudo, a parte da nossa avaliação prática, né, que tem muita fragilidade nessas duas etapas. E no que tange a oficina, a elaboração do QME, a gente observa que não dá para fazer uma boa prova se nós fizermos questão como bico. Eu não sei se em São Paulo sabe o que é bico, sabe, né, Cleiton? Bico é o cara reservar o último horário para isso. Então, para poder elaborar uma boa prova de certificação em QME e prática, é necessário que a gente dedique tempo para isso, para que a gente possa, a partir de um objetivo pedagógico, né, de uma competência, de um objetivo pedagógico dentro dessa competência, a gente conseguir elaborar uma boa vinheta clínica que estimule o raciocínio clínico, um gatilho objetivo e os distratores que atendam a uma boa qualidade e estimule o raciocínio clínico, né? Eu acho que isso é uma conclusão clara. Não dá para a gente fazer de maneira amadora mais isso, né? Temos que dedicar tempo e não dá para ir escolhendo as pessoas. Rapaz, por favor, faz aí 3 questões. Porque, rapaz, estamos precisando. O que é que a gente tem observado? É uma tarefa difícil, viu, professor Batista? Muitas pessoas não se dedicam, né? Nós mesmos, né, pelo tempo do consumo do dia a dia. No final, faltam questões. Quem está como coordenador pega as questões velhas do baú, chacoalha, mistura A com B, com C com D, e pare uma questão. Não é assim, Cleiton? Eu estou, Portela, eu estou faltando a verdade. Não, é verdade, verdade. E essas questões aí que a gente viu, pelo menos da nossa prova, são questões que foram corrigidas, né? Foram corrigidas pelo grupo, quer dizer, a forma que elas chegam são piores ainda, né? É verdade. Isso aí é assim, uma sugestão que o Renato fez há muitos anos atrás. O que nós precisávamos era de um grupo de profissionais elaborando essa prova. Agora eu vou falar igual o Neymar, né? É nós, né? É isso aí. É isso aí. Professor, analise. Tá no mute. Professor Batista, o senhor está no mute. Desculpa, eu desliguei por causa do telefone. Mas, assim, o que o Franzé trouxe é importante, mas eu vou responder a primeira pergunta do Cleiton, para a gente encerrar a nossa web de hoje. Então, fazer questões difíceis, em princípio, não é questão rara, né? Pode até ser que a questão rara seja difícil, mas uma questão rara não é uma boa questão difícil. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Uma boa questão difícil é aquele do último nível da taxonomia de Bloom. É uma questão que exige um processo cognitivo complexo, geralmente avaliativo, né? A avaliação é o nível mais complexo cognitivo da taxonomia de Bloom. Então, se você faz questões desse nível, ou seja, o aluno, além de ler, além de compreender, além de aplicar, além de fazer uma análise mental da questão, etc., tem que avaliar aquele contexto. Aí sim seria uma questão difícil, né, nesse contexto que eu estou falando. E, óbvio, né, que uma coisa matemática para você chegar a uma questão difícil é quando você analisa frequentemente aquela questão nos testes, ou similar. Por exemplo, olha, eu apliquei essa questão, obviamente, assim,
similar, porque não pode repetir a mesma questão, mas esse tema, 90% do grupo errou. Então, é sinal que ela é difícil para aquele grupo, né? Ou para aqueles grupos em que eu apliquei. Então, tem essas duas concepções de dificuldade. Inclusive, gente, eu sei que, olha, o tema é complexo. Vocês viram aí, isso aqui é uma oficina básica, né? Numa oficina mais avançada, eu estou pensando fazer para alguns grupos, entra índice de dificuldade, índice de discriminação, psicometria, montagem do teste em termos de especificações, vocês têm outras coisas que eu acho que para, assim, está se começando a melhorar, eu acho que iria complicar demais. E eu, assim, prefiro abordar isso numa oficina mais avançada, principalmente com grupos egressos, ou que já tenham conhecimento prévio razoável, né, da qualidade da questão. Então, seria, assim, meus comentários em relação a essas últimas falas aí do Cleito, do Franzé e do Luiz Portela. Bom, gente, eu vou só, não sei se vocês estão vendo aí na tela a plataforma, só queria comentar com vocês, essa próxima semana, estão vendo, gente? Sim, sim. Então, pronto, unidade 2, né, que nós estamos encerrando. Então, nós vamos... Ainda não está disponível para vocês, mas está para mim aqui. O Alex vai liberar, talvez hoje ou amanhã, que é exercício em grupos virtuais. Então, nós acabamos de fazer esse estudo de caso 1, né, que era um grupo de professores que estava analisando questões. Vocês fizeram ótimas análises, eu acho que aprenderam bastante, na minha concepção. E aqui, essa semana, vocês vão entrar nesse exercício, né, de grupos virtuais. Eu acho que, para não complicar muito, mantém os mesmos grupos, tá? E vocês vão elaborar. A conclusão é, olha, a gente tem várias questões que foram descartadas lá na Universidade de Esperança, e aí nós vamos ter que fazer novas questões, tá? Para isso, eu vou sugerir, aí quem está mais nas coordenações dos grupos, que me passem alguns objetivos ou temas, né? Eu prefiro objetivo de aprendizagem, porque é o mais ideal. Nucleares que vocês gostariam que fossem elaboradas questões. Acho que o Cleiton tem mais domínio aí do currículo. A minha sugestão é que... Até você tinha feito algo similar, né, no começo, Cleiton? Sim, sim. Mas aí você pode agora, de maneira mais estruturada, distribuir nos grupos, você e mais alguém ali também, do diagnóstico terapêutico. O Felipe conhece bem a... Pronto. Então, vamos dizer assim, né, para essa tarefa, Cleito e Felipe vão selecionar os principais objetivos de aprendizagem, competências, né, mas e seus objetivos cognitivos, habilidades cognitivas, se for o caso, atitudinais, vamos ter bem amplo. Também seria interessante os outros domínios, científico, social, etc., para não ficar só na expertise médica, para a gente exercitar, elaborar questões nesses outros domínios. E o número de questões vai depender da capacidade que vocês vão ter de resposta, né? Eu coloquei aqui de 5 a 10 questões, mas 5 talvez fosse o mínimo, mas o ideal é que fosse mais, cada grupo fizesse mais questões, tá? Até um banco de questões, até, quem sabe, possam ser aplicadas futuramente, né? Já elaboradas dentro das normas, e já passada aqui por pares na nossa próxima webconferência. Então, a nossa próxima web, que vai ser no dia 23, é isso? Acho que é. Próxima terça-feira. Na próxima terça-feira. Ao longo da semana, vocês elaborem e troquem ideias nos grupos, nesse fórum, que vai estar aqui embaixo, ó. Então, tem um fórum que está estruturado da mesma maneira, né? 2 diagnósticos, 2 terapêuticos, e aí vocês vão trocar figurinhas e propor. Agora, eu só estou pedindo ajuda aí o Cleiton e o Felipe, ou me passa, que eu coloco nos grupos, né?
esses objetivos, competências e objetivos de aprendizagens nucleares. É óbvio que não dá para fazer tudo numa semana, então escolham quais as mais nucleares. E eu estou sugerindo que, além da expertise médica, até para exercício, coloque outros domínios. Se não todos, eu acho que também não dá por uma semana, mas escolha, olha, eu vou colocar o domínio científico também, né, para exercitar, fazer uma pergunta sobre esse domínio, que é importante, né, está no currículo, e nós vimos que é importante para o médico ser competente. Por exemplo, o médico, seja qualquer área, ele tem que saber ler um artigo, saber o que é um bom artigo, né, etc, etc. Então, caberia uma boa questão também sobre esse assunto, né, sobre essa competência, vamos dizer assim. Tá bom? Tá claro? Ok. Ok. Felipe, você está por aí, Felipe? Eu não consigo ver aqui. Então, eu não fiz ainda aí. Sim, diga, Felipe. Você quer perguntar ao Felipe, Cleiton? Ele está aí? Não sei. Eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui no chat. Aliás, na lista da passamento. Se não, amanhã eu ligo para ele. Eu queria dar uma sugestão. Foi não, Portela. Então, eu queria propor o seguinte, que se utilizem algumas das questões já feitas, já analisadas, e que elas fossem modificadas para serem transformadas numa maneira adequada. Enfim, criar uma vinheta clínica, colocar uns distratores adequados. Isso tudo estou dizendo para facilitar um pouco o trabalho, né? Eu já tenho a questão ali na minha frente, eu sei que ela não está adequada. O que eu vou fazer para melhorar essa questão? Eu vou fazer uma vinheta clínica, né? Em vez, vou perguntar assim, onde, não em que lugar da carótida, mas assim, eu estou com catéter em tal lugar da carótida. Esse tipo de coisa. Uma pequena vinheta clínica naquelas questões que já foram feitas de maneira a torná-las mais adequadas. É uma sugestão. Eu acho uma boa sugestão, mas a minha sugestão, complementar, né? Eu acho que facilita muito o trabalho de vocês. Até aprimorar algo que foi feito e que foi analisado também uma boa sugestão. Pode ser feito também. Só queria também que vocês exercitassem fazer uma nova questão. Partisse de um objetivo e elaborasse uma nova questão, porque faz parte da aprendizagem da oficina, né? Ou seja, vocês não vão só revisar questões, vocês vão precisar aprender a elaborar, de fato, uma nova questão. Eu concordo com o Portela, é um dos caminhos a ser feito, vocês podem aproveitar também, eu acho que é uma boa aprendizagem, né? Revisar questões já prontas e aprimorar em cima do que tudo nós aprendemos até agora, mas eu acho interessante para o exercício você pegar um objetivo de aprendizagem e dizer assim, faça uma questão sobre esse objetivo. E aí você vai fazer, porque o objetivo de aprendizagem tem, inclusive, o nível de complexidade de Bloom. Se lá tem identificar alguma coisa, compreender alguma coisa, é um nível bem simples, então vai ser uma questão simples. Se lá tiver avaliar alguma coisa, vai ser uma questão difícil. E você tem que fazer uma questão difícil, porque o objetivo está dizendo isso. Então, acho que era uma boa aprendizagem também, viu, Portela? Eu acato, eu acho que as duas sugestões, aliás, a que eu estou propondo e que Portela também pode ser utilizadas, contanto que faça um mix das duas, né? E o mais importante desta oficina, claro, com qualquer processo educacional, é aprender a fazer, né? Então, como é uma oficina, é aprender a fazer mesmo, né? Não basta só saber os conhecimentos, tem que saber fazer. Então, nós vimos ao longo uma retrospectiva, nós vimos questões bem conceituais, depois nós fizemos análises e revisões de questões, e agora vamos aprender a fazer novas questões. Se você aprende a fazer a partir da questão pronta, ótimo, né? O caminho está mais fácil. Mas o ideal é exercitar questões totalmente novas, olhando para um objetivo, né, de aprendizagem. E aí o Felipe e o Cleiton vão nos ajudar nisso, tá bom? Se por acaso
tem um objetivo aqui, que tem uma questão aqui que já cumpre mais ou menos. Então, revisa, né? Concordo, vocês não vão reinventar a roda, se já tem uma questão muito adequada para aquele objetivo. Então, essa minha sugestão é a tarefa essa próxima semana. Espero, então, que todos se engajem como vem se engajando, né? Nessa curva ascendente de aprendizagem, que eu acho muito boa. E aí, na próxima terça-feira, a gente encerra a nossa oficina, dia 23, tá bom? Aliás, faz exatamente 4 semanas, né? Começamos dia 23 de fevereiro, termina dia 23 de março, são 4 semanas. Franzé fez assim? Não o quê? Sim, tem mais as duas sobre a habilidade, é isso? Não, aí para mim, seria a parte, porque entra na avaliação, não é a QME, é outra coisa, mas aí a gente vai fazer 2 oficinas sobre avaliação de habilidade, que eu acho que também é uma lacuna importante para a avaliação como um todo, e também avançar na avaliação, tanto na residência, como também na prova de títulos, né? Eu acho que tem várias sociedades que estão fazendo isso, avaliação de habilidades, e a neuroradiologia é muito bom para fazer isso. Óbvio, dentro das normas, das técnicas, dentro dos conceitos recomendados. Vou fazer na última, mas se puder ligar a câmera, eu vou fotografar aqui, a gente vai colocar uma notícia no nosso site, no iPad. Então era bom que, em vez de letras, aparecesse um rosto. Quem puder ligar... Espera aí, doutor, espera aí. Se puder, gente, não é obrigado. Quem não fez escova, ou não está, né? Já está de camiseta, tudo bem. Então, quando eu disser ok, Cleiton está pronto? Vai esperar. Cleiton? Bom, vou batendo aqui. Vai de pijama mesmo, Cleiton? É porque o pijama dele é aquele de bola. Então... Cleiton agora é o ventilador. Acho que ele foi fazer alguma coisa lá. Não sei. Foi botar uma camisa. Perfeito, gente. Vou bater então mais umas 2. Vou colocar no site pintado, tá? Isso aqui. Está sendo muito boa essa experiência, viu? Gente, obrigado. Né? Mais uma noite aí de aprendizagem mútua, né? Minha de vocês. Boa noite a todos. Espero ter contribuído. Vamos caminhar então para a nossa última semana. Última oficina QME, e como diz o Franzé, vai ter mais 2 sobre habilidades, que eu acho também muito oportuna nesse momento, tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite.